Olá, sou o Dr. Vitor Cifuentes, sou médico, cirurgião, urologista. Seja bem-vindo aqui ao canal, quem não conhece ainda. Eu vou falar aqui hoje sobre as técnicas e procedimentos para aumento peniano. E antes de começar, eu queria que você já parasse um pouquinho, desse uma curtida no canal, se inscreva aqui para receber notificações sobre os próximos vídeos e vamos lá. Vou começar aqui com uma citação da Sociedade Brasileira de Urologia. É um parecer técnico dado em 2019 sobre procedimentos de aumento peniano. O que a Sociedade de Urologia fala? E aqui eu dou aspas. A maioria dos homens que procura procedimento de aumento peniano é portadora de um pênis normal, sem anormalidades anatômicas. Trata-se de uma dismorfofobia, no qual o paciente faz uma interpretação errônea das dimensões da sua genitália. Com o nível de ansiedade alto, nesses casos, o paciente realmente procura uma solução e vai acreditar nos resultados apresentados pelo profissional, independentemente da idoneidade ou não dos resultados apresentados. Isso é uma nota de 2019, gente. Quanta coisa passou de lá para cá? A gente teve pandemia, a gente teve guerra, a gente teve procedimentos estéticos mil que surgiram nesse tempo. Então a gente tem visto a dermato fazendo cada dia mais procedimentos em face, em glúteos, a cirurgia plástica fazendo, o urologista está fazendo também. Quanta coisa mudou desse tempo para lá. A gente tem Botox, a gente tem Sculptra, a gente tem Radiesse. Longe de fazer aqui alguma apologia ou desapologia a algum desses materiais, mas quantos armamentários a gente tem hoje no campo da estética. E as sociedades ainda, em geral, sociedade americana, sociedade europeia, que são as sociedades mais emblemáticas no campo da urologia, elas ainda se negam a aceitar que a gente tenha procedimentos estéticos. A gente hoje tem muitos trabalhos, produções científicas embasadas sobre o assunto, mas realmente ainda tem um pouco tempo de segmento. A gente tem 5, 10 anos de segmento de procedimentos estéticos do campo da urologia. Isso ainda está crescendo, ainda está se consolidando. Então hoje esse é o grande problema da urologia em si. 99% dos urologistas, quando esse paciente se apresenta no consultório, o médico despacha esse paciente, manda ele embora, fala que ele tem um problema na cabeça, que ele tem um pênis normal, e às vezes realmente, a maioria das vezes ele tem um pênis de tamanho normal, mas o que incomoda ele não é só o tamanho em si, o tamanho às vezes pode estar normal, mas a cabeça, a mente dele, o social dele, isso incomoda a cabeça do camarada. Então, ele não tem um transtorno físico às vezes, isso causa um transtorno do paciente mental. Ele tem um tamanho normal, mas ele não deve melhorar o tamanho ou a espessura ou aparência porque está deficiente. Não, é porque ele quer melhorar a autoestima, quer melhorar a confiança. Quantas mulheres se conhecem que colocaram silicone? 60% das mulheres já colocaram um silicone ou fizeram algum tipo de procedimento, seja nos glúteos, na face, no abdômen, lipo HD. Então hoje ainda o homem é massacrado por esse tipo de preconceito, que ele não pode fazer procedimentos para melhorar a sua estética. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre os procedimentos que podem ser utilizados. Tanto procedimentos não cirúrgicos, como domiciliares, como procedimentos cirúrgicos. Nós homens somos bombardeados todos os dias com páginas da internet, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo jornal, sobre procedimentos para aumentar o pênis. Então a gente põe uma busca qualquer lá, já vem aquela abinha ali no cantinho de procedimentos para aumentar o pênis, exercícios, bombas, aparelhos de alongamento, métodos mil de alongamentos, uso de comprimidos, uso de anéis no pênis. E a gente realmente tem tudo isso, preenchimentos no pênis, cirurgias para aumento do pênis. Lembrando que aqui eu sou urologista, não estou aqui para indicar ou prescrever nenhum tratamento, longe disso. Meu vídeo, a minha ideia é esclarecer, explicar, é um vídeo informativo, que sempre que você tem alguma demanda de aumento do pênis, você busque um profissional, e não um profissional urologista qualquer, ir lá no livrinho do convênio e buscar um urologista. Não, um urologista que seja capacitado e treinado em tratamento para o aumento peniano, especificamente. Então, a primeira técnica que nós vamos falar, que a gente vê nos sites, que a gente ouve falar, é a massagem. A massagem é uma técnica que eles falam que o nome é Jelqin, associado a óleos ou géis que prometem o aumento do pênis. A maioria desses géis são o quê? São substâncias vasodilatadoras, ou às vezes substâncias só que esquentam ali a região. Então, o que ela vai fazer? Ela vai vasodilatar, vai encher mais de sangue, o pênis vai se entumecer, vai ficar maior, às vezes tem até uma ereção, e isso é um movimento, uma reação normal daquela substância e que depois de um pouco tempo vai voltar então à sua condição inicial, né? Se você vai comprar em casa de sex shop, vai comprar em lugares normais, farmácia às vezes, né?
Às vezes eles associam esses géis com substâncias como a tadalafila, que é uma substância que a gente usa até via oral. Então tem um comprimido também da tadalafila via oral, que às vezes o pessoal indica. O que é a tadalafila? É uma substância usada para disfunção erétil no homem. Então ela vasodilata também as veias do pênis e promove então um maior aporte de sangue aos corpos cavernosos e faz ereção. Como qualquer medicação que faz a vasodilatação, depois quando voltar ao normal essa veia, ele vai perder a ereção. Então essas são substâncias que você vai comprar na farmácia com baixo custo, vai usar em casa. Tem diversos vídeos também no YouTube falando como que faz, como deixa de fazer. Essas técnicas não tem muita comprovação científica. A maioria das vezes elas vão fazer um aumento ali momentâneo do órgão e depois isso volta à condição habitual. Outro que a gente ouve falar, exercício de Jelkin, é uma manobra, é uma forma natural também, seria, né, uma forma natural de aumentar o tamanho do pênis. Ela pode ser feita em casa, né, também não tem custo nenhum, você vai passar ali um óleo de massagem, alguma coisa, e você vai fazer uma ordenha no pênis. Então você pega ali da base do pênis até a ponta e você vai ordenhar o sangue. Então ele promete aumentar a irrigação, a vascularização ali da região, vai melhorar o aporte de sangue aos corpos cavernosos e com isso você tem uma extensão dos tecidos, né? Então ele fala para fazer de várias formas. Tem só a ordenha, você pode fazer a tração para cima, para baixo, para um lado, para o outro do pênis. O que você vai estar fazendo com isso? Os corpos cavernosos são compostos de elastina, colágeno. Então, quando você vai fazer isso, você vai esticar essas estruturas, você vai esticar o ligamento suspensor do pênis, que é um ligamento que liga ali a sínfise púbica, que é aquele ossinho que fica embaixo da barriga, que liga ao pênis. Então, quando você estica esse ligamento, você estica o corpo cavernoso, você traz uma maior quantidade de sangue para a região, você vai ter um aumento. Vai ser um aumento, às vezes, pequeno, às vezes um aumento na casa de 1, 2 centímetros, mas que também não tende a se manter. Tá? Essas 3 técnicas que eu falei até agora, tanto essas manobras como os géis, os óleos, os comprimidos, eles não têm uma comprovação científica de que funcionam. Por quê? Porque a maioria deles causa um aumento transitório na hora do movimento. Às vezes eles pedem para fazer no banho ou colocar uma água quente antes para fazer a vasodilatação e assim que termina, o pênis volta à sua condição normal. A vasodilatação cessa e ele volta à sua condição anterior. Próximo tópico, aparelhos de alongamento. Então a gente tem aí vários no mercado também. Tem internacionais, tem nacionais, tem pesários, que é o quê? Amarrar um pezinho na ponta do pênis para tracionar ele. Aqui eu não estou indicando nenhum deles, eu vou comentar sobre alguns que a gente tem. Tem o Penis Extender, Penis Master, pesos, Jazz Extender, tem vários. O que eles vão fazer? É um aparelho que você encaixa no pênis, então ele fica aqui na base do pênis, ele segura normalmente pela glande. Às vezes ele amassa a glande, às vezes ele amarra a glande, ou com uma fita de silicone, ou com uma faixa de silicone, e com isso você seta a tração que você quer da base do pênis até a glande. Então existem vários protocolos. Tem um protocolo ali que você começa com 1 semana, depois vai para 2 semanas, aumenta um pouquinho o peso, aumenta um pouco a força de tração, 3 semanas, 4 semanas, até 6 semanas. O que pode acontecer? Vai alongar? Vai alongar. Qual que é a comprovação científica disso? Pequena. A gente tem alguns poucos estudos feitos, principalmente sobre os fabricantes desses instrumentos, que prometem e que mostram algum resultado. Tem validação científica de longo prazo, com muitos pacientes, com uso controlado, né? Não tem. Então, a ideia desse aqui seria mais ou menos igual aquelas tribos africanas, que as mulheres usam aqueles anéis no pescoço e com os anos elas vão aumentando os anéis. Vai aumentando, vai esticando. E, naturalmente, também, se você usar muito tempo no pênis, a gente entende que ele vai também se esticando. Pode ser indicado? Pode. Eu indico, às vezes, no meu consultório, para que o paciente use um alongador. Às vezes, ele tem associado alguma patologia, ele tem uma deficiência na curvatura, ele tem uma placa de Peyronie. Você tem que associar a extensão com um mecanismo de dobradura, de torção do pênis para o outro lado da placa de fibrose, que é o Peyronie. Então, às vezes a gente pode indicar isso. Demanda muita disciplina, o cara tem que ser metódico ali. Então é muito difícil de se manter isso, é muito difícil de fazer o paciente usar esse tipo de técnica da maneira correta. Próximo tópico seria bacoterapia.
Vacuoterapia, ela é usada na medicina e na urologia há muito tempo para tratamento principalmente de disfunção erétil. Então, o cara não tem uma ereção tão boa, a gente põe o vácuo ali, a vacuoterapia é uma bomba de sucção que ele vai tracionar e vai puxar o sangue para dentro do corpo cavernoso, e depois da vacuoterapia você solta um anel na base do pênis. Com isso ele prende o sangue ali dentro e com isso ele tem ereção, ele pode ter relação. Com o anel preso ali na base do pênis, ele tem a sua relação. Então é um tratamento para disfunção erétil. Para aumento peniano, funciona? É muito temporário, né? É o mesmo mecanismo dos olhos, dos géis. É uma vasodilatação. Ele se aprisionou o sangue ali no pênis por um período curto de tempo. No momento que você soltar, ele vai voltar. Ele não é igual ao alongador. O alongador você vai usar 5, 6 horas. Esse não, você vai usar a vacuoterapia 20, 30 minutos, vai ter uma ereção, vai ter um aprisionamento de sangue ali no corpo cavernoso e nos tecidos em volta do pênis, e logo depois vai voltar. Então ele não serve para aumento peniano. Injetáveis. Hoje a gente tem tido muitas possibilidades de injetáveis. Os injetáveis a gente usou na dermato, na estética, muito tempo já se usa para preencher, para corrigir deformidades, para corrigir deficiências, para corrigir rugas, para arrumar o nariz, para arrumar a orelha. Então, os preenchedores, a gente tem o ácido hialurônico, a gente tem o Botox e a gente tem alguns outros que eu vou falar. Botox. Como é que seria feita a injeção de Botox? A gente ouviu já falar do Scrotox. Não estou falando aqui de escroto, estou falando de pênis. Então a ideia seria colocar o Botox na musculatura lisa do pênis. Musculatura lisa é o quê? É um músculo que ele contrai involuntariamente. Então, musculatura esquelética é a musculatura do braço, das pernas, que na hora que você quiser se contrai. Musculatura lisa é a musculatura que você não controla. É do intestino, do estômago, é do pênis. Então, você injeta ali o Botox em volta dessa estrutura muscular, ele vai relaxar essa musculatura e ele faz com que o pênis se projete um pouquinho mais para fora. Não é muito também validado em termos de trabalhos científicos. Então, tem pessoas que fazem, pode dar um resultado, eles prometem ali 1, 2 centímetros de ganho no comprimento flácido do pênis. Isso é uma possibilidade. Outra injeção, outro tipo de preenchedor é o ácido hialurônico. Ácido hialurônico tem diversas marcas no mercado, tem diversas patentes e técnicas de como fazer esse preenchimento. Em suma, em geral, todas elas são o quê? Preenchedores de ácido hialurônico. Então, como é que você vai preencher? Você vai preencher no corpo do pênis, pode preencher na glande? Pode preencher na glande, dependendo do tipo de ácido hialurônico que você usa. Existem ácidos hialurônicos mais densos, menos densos, com moléculas maiores, com moléculas menores. Então, por exemplo, você vai preencher boca, lábio, você vai usar um ácido hialurônico mais leve, bem delicado, com a densidade bem menor, que é para poder, às vezes, dar mais brilho para o lábio, para dar pouco volume. Já no pênis, no glúteo, você vai usar um ácido hialurônico com mais densidade. Então você faz anestesia, normalmente é um procedimento que é feito em consultório, anestesia local, o paciente tem uma recuperação muito rápida, e aí existem várias técnicas para ser feito. Eu vou entrar depois em outros vídeos, eu vou comentar aqui como é a técnica que eu desenvolvi, que eu formulei, que eu já venho fazendo aí há quase 1 ano e com ótimos resultados. Depois eu vou fazer um outro vídeo só sobre isso. Mas basicamente é você colocar e preencher ali ao redor do corpo cavernoso, abaixo das veias superficiais, sem atingir estruturas vitais. Então você pode usar cânulas que não são pontiagudas, não cortam, não machucam, não vão sangrar. E você tem um aumento. Como é que vai se dar esse aumento? Ele se dá em espessura. Então você tem um ganho aí de 3, 4 centímetros na espessura do pênis e no comprimento. Por que se dá no comprimento? Porque o pênis naturalmente ele tem uma retração. E no momento que você preenche ali a estrutura do pênis, o pênis não se retrai tanto. Então quando você olha ele no estado flácido, ele vai estar maior. E às vezes tem um ganho ali de 2, 3 centímetros no estado flácido. No estado esticado, que é o mesmo da ereção, o ganho é pequeno. Muda muito pouco. Mas na espessura e no comprimento flácido, você vai ter um ganho, às vezes, importante. E aí, um paciente que tem um pênis de 10, 11 centímetros ou de 13 centímetros, você ganhar mais 3, isso é 30%, 25%, que é bem considerável. Outro preenchedor temporário. Lembrando, o ácido hialurônico ele é temporário, então ele está presente naturalmente no nosso organismo e com o tempo ele vai sendo absorvido. Então, em questão de 1 ano, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, ele vai ser absorvido. Outros preenchedores temporários, estimuladores de colágeno, são biocompatíveis, a gente usa em rosto, a gente usa em glúteo, a gente usa em várias
momentos do organismo, em várias regiões do organismo. O Sculptra, o Radiesse, pode ser usado no pênis? Ainda não tem muitos estudos falando sobre isso. Ainda não está sendo utilizado em pênis para isso. Pode ser que no futuro venha a ser utilizado? Pode ser. Vamos aguardar. Ainda necessita mais estudos e mais acompanhamento para a gente definir isso. Preenchedores permanentes. O principal aqui deles é o PMMA. PMMA é o polimetilmetacrilato. PMMA já veio sendo utilizado na medicina há 50 anos. Na ortopedia, na dermato, na cirurgia plástica. O PMMA ele sofreu várias evoluções ao longo do tempo. Hoje a gente tem 2 marcas principais, então ele pode estar autorizado para ser uso estético, né? Existem pareceres técnicos da Anvisa e da Sociedade de Cirurgia Plástica a respeito do PMMA. A Anvisa autoriza o uso com esses fins. É um material hoje que ele já está na 4ª geração, ele é biocompatível, não apresenta rejeição. A gente apresenta nele, como qualquer outro desses preenchedores, são possibilidades de complicações locais que são mínimas, tanto no ácido hialurônico, como no PMMA, como nos outros tipos de preenchedores temporários. Complicações aí do local de inserção, inflamação, sangramentozinho, equimose, são coisas totalmente manejáveis. Tem médicos que fazem um pânico do PMMA. Normalmente são médicos que nunca utilizaram esse material, são médicos que não sabem as novas características do material e eles divulgam, disseminam esses dados como se fossem verdade porque ouviram falar. Às vezes o cara pega 2, 3 pacientes, 5 pacientes que seja, que tiveram alguma complicação, de 3.000 que foram feitas, de 10.000 que foram feitas. Então ele está pegando uma amostra altamente viciada de um paciente que complicou e ele usa isso como se fosse 100%. Não é. O PMMA ele tem a sua maneira de ser usado, a maneira de ser aplicado, pode ser aplicado somente pelo profissional médico. Então, se você for usar o PMMA, ele tem que ser utilizado, isso tem que ser manejado por um profissional médico. Tem como ser feito com um mínimo de complicações, com o máximo de segurança. Ele é aplicado da mesma maneira que o ácido hialurônico, né, em volta do pênis. Vai trazer as mesmas melhorias que o ácido hialurônico em termos de circunferência, vai ganhar ali 2, 3 centímetros de circunferência, no comprimento vai ganhar 2, 3 centímetros de comprimento. Ele é um importante bioestimulador de colágeno. Por que fica um efeito permanente? É pela molécula do PMMA? Não. A molécula do PMMA, quando é aplicada numa porcentagem mínima, mas o que ele gera é um estímulo das fibras de colágeno serem produzidas e aí ele ganha um tecido do próprio organismo. É um tecido vivo, o pessoal chama de prótese viva, implante vivo. Por quê? É do próprio organismo do paciente, é colágeno que foi produzido novo no paciente. Então o PMMA ele atua muito mais como um bioestimulador de colágeno do que propriamente como um implante. Ah, doutor, mas eu já ouvi falar de casos que teve que tirar o PMMA. Não teve que tirar o PMMA, teve que tirar o efeito negativo que se deu, às vezes, pelo estímulo de colágeno excessivo, feito de maneira errônea, talvez, feita de maneira inadequada para um profissional sem treinamento. Tá? Então, existem os diferentes pontos de vista em todos os casos. Outra técnica de preenchedores é o uso de silicone industrial. Essa é proscrita, essa não pode ser feita. Essa como o nome já diz, ele é um silicone industrial, ele é para ser usado na indústria. Ele normalmente vem em embalagens não estéreis, diferente do PMMA, por exemplo. O PMMA vem numa caixinha estéril, pronta para uso médico, estético. O silicone não, normalmente o cara compra ali um garrafão que vem com 2, 3 litros de silicone, ela aspira aquilo e taca. Tem vários relatos de complicações de migração com silicone industrial em glúteos, em pênis, em mama, às vezes o pessoal faz. Tá? Então isso aí é proibido, isso não é autorizado pela Anvisa, não é correto de ser feito. Enxerto de gordura pode ser feito, a lipoenxertia ela é realizada pela plástica, associado à lipoaspiração, então o paciente faz ali a lipo do abdômen e aí injeta aquela gordura no pênis. Vai ter uma melhora? Vai ter uma melhora. O problema da lipoenxertia, ela é gordura do seu organismo que já foi extraída do seu ambiente natural. Então ela já não é mais vascularizada, é um enxerto sem vascularização. Então quando você põe a gordura ali, na hora vai ficar muito bonito, o pênis vai ficar largo, grosso, às vezes até tem um aumento, pelas mesmas razões que eu falei dos outros preenchedores, mas que vai ser absorvida. A gordura é absorvida quando ela não é irrigada, quando ela não tem sangue chegando nela. Então a maior parte dessa gordura vai ser
é absorvida. Isso a gente vê em outras situações, nos glúteos, quando a mulher faz lipoenxertia nos glúteos. E nos glúteos ainda é pior, porque a mulher tem a predisposição para fazer celulite. Então essa gordura no glúteo vira celulite. No homem não vai acontecer isso. Vai ficar o quê? Vai ficar um efeito residual. Às vezes pode até dar uma certa fibrose ao redor da gordura. Então vai ter um efeito de cicatrização e o pênis vai ficar com um aspecto meio grudado. A pele vai ficar mais aderida ali ao pênis. Então, pode ser bom? Pode. Às vezes você pode fazer uma pequena quantidade de enxerto de gordura associado com outras técnicas, associar um ácido hialurônico, associar com PMA. E com isso você coloca mais volume e aí aquele volume vai ser estimulado, você vai produzir colágeno e vai ter um efeito bom. Outra técnica que eu já estou até falando nela que é a lipo de pubis, né? Então o paciente às vezes ele tem um pênis mais embutido, meio para dentro ali do pubis, o paciente que está mais acima do peso, ele vai fazer essa lipoaspiração, naturalmente vai reduzir a gordura do pubis ali em 2, 3 centímetros e naturalmente o pênis vai se expor mais. É uma técnica de aumento peniano, mais ou menos. Na verdade você vai estar aumentando o pênis, você está diminuindo o que está tampando o pênis. PRP é o plasma rico em plaquetas. PRP, você aspira o sangue do paciente, extrai o plasma, pega plasma junto com as plaquetas e infunde ali também ao redor dos corpos cavernosos dentro do pênis. Pode ser ao redor dos corpos cavernosos, pode ser dentro dos corpos cavernosos, para estimular a produção de corpo cavernoso, né? Não vai estimular a produção, mas vai melhorar o volume do corpo cavernoso. Isso tem comprovação científica? Também não tem. Tem alguns poucos estudos que saíram que mostraram algum resultado no PRP para disfunção erétil, para uretra, quando o paciente tem uma estenose de uretra, tem um estreitamento na uretra, você usa ali o PRP para tentar melhorar a função daquelas células na cicatrização. Então, o PRP para aumento peniano não tem um resultado tão satisfatório. Outra possibilidade que a gente tem é de fazer a lipo, né, e pegar essas célulazinhas da lipo e fazer um aspirado de células tronco. São células tronco? Não necessariamente, são células multipotenciais. Então você pega ali as células da lipo, da gordura, coloca para centrifugar e aquilo ali vai gerar um concentrado de células, também pode ser colocado no pênis, tanto dentro dos corpos cavernosos, como na uretra, como na região do subcutâneo. Isso vai dar mais volume? Vai. Se você for pensar aqui uma analogia, a gente às vezes coloca ácido hialurônico no pênis, faz a parte de estética, e a gente coloca ali 6, 10, 15 ml, e as células tronco é isso, a gente tira 200 ml de gordura e daquelas 200 ml de gordura você consegue extrair ali 10, 15 ml de células tronco. Então você pode usar ali na região? Pode. Tem estudos que comprovam, tem um resultado promissor? Tem um resultado promissor, mas ainda também não tem estudos a longo prazo que demonstram uma validação dessa técnica. Está sendo estudada, caráter experimental. No futuro talvez a gente tenha alguma coisa nova nesse sentido. A gente já viu então aqui uma variedade de métodos de aumento peniano. Esses são todos métodos não cirúrgicos, né? Nenhum deles envolve corte, costura, ponto, nada disso. São todos eles feitos domiciliares ou em consultório, com exceção aí da lipoaspiração, que normalmente a gente tem que fazer em centro cirúrgico mesmo, mas todos eles são feitos no consultório, tá? A gente já tem vários, esse vídeo está ficando longo, sei que você está ficando cansado, então curte aqui esse vídeo já, manda para os seus amigos, eu vou postar um novo vídeo, vai ser a parte 2 desse tratamento, vai ser o tratamento mais cirúrgico. Muitas pessoas vêm interessadas só nessa parte cirúrgica e muitas vezes é a primeira que você ouve falar também, doutor, ouvi falar numa técnica aí para aumentar o pênis, é uma cirurgia que aumenta o pênis, como é que é? Então eu vou falar aqui nesse próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.